Iniciando agora o 141, a gente vai ver sobre as atividades e tarefas de teste. Então, o processo de teste possui as seguintes principais atividades. Vamos ver quais são elas. Planejamento do teste é a primeira das principais atividades do teste. Ela também está escrita aqui dentro desse processo, né? Temos o monitoramento e controle do teste, temos a análise do teste, modelagem do teste, implementação, execução e conclusão do teste. Aí você pode ver aqui uma tipo de uma sequência aqui dela, né? Planejamento, análise, modelagem, implementação, execução e conclusão, mas está faltando uma aqui, né? Monitoramento e controle. Na verdade, ela está. O monitoramento e controle faz parte, assim, ela permeia por todas essas atividades, tá? É uma coisa, né? O monitoramento e o controle é a parte onde você gera indicadores, relatórios para saber como estão indo as coisas e ela precisa estar junto de cada uma dessas etapas para você, de fato, monitorar o progresso. E tem uma observação muito importante aqui, que é o quê? Essas atividades podem ocorrer em paralelo. Esse podem é até otimista, tá? Na verdade, eu diria que elas, na maioria das vezes, ocorrem em paralelo. Independente do modelo de desenvolvimento que você esteja trabalhando, se você não estiver no modelo mais tradicional, é mais provável que essas atividades estejam feitas de forma separada, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso nas próximas aulas sobre os modelos de desenvolvimento de software, mas ainda assim existe algum paralelismo. Se for um modelo de desenvolvimento ágil que você trabalha, é muito provável que várias dessas atividades vão ocorrer em paralelo. Então, enquanto está ocorrendo a modelagem, também está ocorrendo a análise em conjunto e assim por diante, tá? É muito comum e muito normal você ver essas atividades sendo executadas em paralelo. Dificilmente você vai ver elas sendo executadas de forma sequencial e uma só começar depois que a outra terminar à risca, tá? Mesmo em modelos tradicionais, isso trazendo para o dia a dia no modo real. Mas um modelo tradicional é mais provável, assim, é um modelo onde existe a maior chance de você ver essas atividades sendo executadas de forma separada. Mas na maior parte das vezes você vai ver elas sendo executadas em paralelo. Vamos entrar um pouco mais no detalhe de cada um deles, uma breve explicação sobre cada uma dessas atividades, tá? E antes disso, bem lembrado aqui, decorar essas atividades, quais são cada uma delas, tá? Então, qual a definição de cada uma dessas atividades que a gente vai ver agora, você deve decorar para, novamente, te ajudar no momento da prova, te ajudar a lembrar com mais facilidade sobre o que é cada uma delas, e isso te ajudar a responder questões de forma mais rápida, economizando tempo, e que é um dos ativos mais preciosos que a gente tem durante esse exame, tá? Então, vamos entrar em cada uma das atividades aqui. Planejamento do teste. Planejamento do teste envolve atividades que definem objetivos e abordagem do teste, para atender aos objetivos do teste dentro das restrições impostas pelo contexto. Os planos de teste podem ser revisitados com base no feedback das atividades de monitoramento e controle. Então, basicamente aqui, traduzindo, né, resumindo isso aqui, é o quê? O plano de teste é onde está definida a sua estratégia, qual abordagem você vai utilizar para atingir os seus objetivos. Importantíssimo aqui, ó, levando em consideração as restrições impostas pelo contexto. Então, o planejamento do teste leva em consideração o contexto, as necessidades, o contexto da empresa e do sistema que você trabalha, para montar o melhor plano, a melhor estratégia e atingir os seus objetivos do teste. E ele pode ser revisitado, então não quer dizer que você escreveu o plano uma vez, ele nunca mais vai mudar. Ele pode e deve ser revisitado com base nas atividades de monitoramento e controle. Lembra que as atividades de monitoramento e controle estão permeando todas as outras atividades? Então, se você vê algum resultado proveniente do monitoramento e controle, algum relatório que mostre que você precise ajustar o plano por algum motivo, você deve voltar ao planejamento de teste e revisitar ele e adaptar, né, editar esse plano de acordo
com esses resultados do monitoramento e controle para atingir os seus objetivos do teste. Então, esse é um resumo sobre o planejamento de teste. Sobre o monitoramento e controle. O monitoramento, a gente está dividindo aqui, né? Monitoramento e controle. O monitoramento é a verificação contínua de todas as atividades de teste e a comparação do progresso real com o plano. Então, essa verificação é feita continuamente, verificando se o progresso real está de acordo com o que foi planejado. E o controle, tomada de ações necessárias para atender aos objetivos do teste. Então, enquanto o monitoramento mostra se o progresso atual está de acordo com o planejado, o controle é onde você toma ações, se necessário, para ajustar essa rota. Então, vamos supor que no exemplo do planejamento de teste, o monitoramento me mostrou que eu preciso fazer um ajuste no plano de teste. A atividade de controle é onde eu vou tomar a ação de ir lá e ajustar o plano de teste. E assim em qualquer outra das atividades. Então esse progresso, né, trazido pelo monitoramento e controle, ele é comunicado aos stakeholders por meio de relatórios. Então é nessa atividade que a gente gera relatórios para poder comunicar aos stakeholders sobre o que está acontecendo e o progresso dos nossos testes está de acordo com o que a gente esperava, se está de acordo com o planejamento, ou se necessita de alguma ajuda, se necessita de alguma interferência de alguma forma, de algum desses stakeholders disso tudo, e até mesmo para comunicar e eles terem ciência do progresso. Tem mais detalhes sobre isso no capítulo 5.3. Análise do teste. Análise, ela determina, isso aqui é importantíssimo você decorar também, né? Ela determina o que testar, tá? A análise, ela analisa a base de teste apropriada ao nível de teste, para identificar os recursos testáveis e definir e priorizar condições de teste. Então, ela vai analisar a base de teste. O que é a base de teste? É qualquer coisa que eu me baseio meus testes naquilo. Então, por exemplo, uma especificação, um requisito que eu tenha, né? Eu vou utilizar ele para eu basear nos meus testes, né, criar meus casos de teste baseado naquilo. Essa análise é antes disso, né, um pouquinho antes da criação dos testes. Ela vai definir o que testar, ela vai analisar essa base de teste de acordo com o nível de teste, né, a gente vai ver quais são os níveis de teste mais para frente. Então aqui são exemplos de base de teste, especificações, modelagens, o próprio código. E aí, com base nessa base de teste, ela vai identificar esses recursos testáveis e definir aqui o que testar. E aí já priorizar quais são as condições e riscos. Tá? A base de teste e os objetos de teste também são avaliados para identificar defeitos que possam conter para avaliar sua testabilidade. E geralmente é apoiada pelo uso de técnicas de teste. Então, o que quer dizer aqui? Essa base de teste e os objetos de teste, nessa etapa também podem ser avaliados para identificar defeitos. O que isso quer dizer? Se eu estou ali avaliando uma especificação, determinando o que testar, se eu encontrar um defeito ali naquela especificação, eu não preciso esperar a etapa de execução de teste, por exemplo, para relatar esse defeito. Aqui eu estou fazendo já um tipo de teste também. Ao analisar essa base, estou fazendo um teste estático, que a gente vai ver mais para frente, que é um teste onde eu faço a leitura de um documento, é um teste onde eu não estou executando nenhum software. Eu estou apenas avaliando um documento, por exemplo, a própria especificação, ou código, ou modelagem, ou qualquer outro artefato que seja. E se eu, ao analisar para definir o meu teste, eu encontrar algum defeito ali, né, esse defeito ele deve ser já identificado e relatado. É isso que está querendo dizer aqui nessa primeira etapa. Né? E também é apoiada por uso de técnicas de teste. Eu já posso aplicar técnicas de teste aqui nessa etapa de análise do teste. Modelagem do teste. Enquanto a análise define o que testar, a modelagem define o como testar. Ela transforma as condições de teste que você identificou lá na análise em casos de teste e outros materiais.
por exemplo, cartas de teste que podem ser utilizadas aqui nos testes exploratórios. Então, o como testar ele é um nível mais detalhado da análise. Eu estou modelando de fato os testes. Então, enquanto a análise me identificou, eu preciso testar isso, isso e isso, agora na modelagem eu já vou pegar aquela funcionalidade, por exemplo, que eu identifiquei que eu preciso testar na análise e vou transformar em casos de teste. Então, vou detalhar um pouco mais, um nível a mais. Então, se na análise eu identifiquei que eu preciso testar a tela, o login, por exemplo, né, exemplo clássico, na modelagem eu já vou começar a criar os casos de teste. Então, login com usuário e senha válidos, login com usuário válido e senha inválida, na tela de login clicar para recuperar minha senha, enfim, começo a detalhar ali quais são os casos de teste relacionados àquilo. Ou as cartas de teste com objetivos para um teste exploratório, por exemplo. Aqui eu também faço identificação dos itens de cobertura que servem como um guia para especificar as entradas do caso de teste. Técnicas de teste aqui também podem ser usadas para apoiar a modelagem. Então, se eu estou já estou criando casos de teste, obviamente eu já posso e devo utilizar técnicas para apoiar nessa modelagem. E também inclui definição dos requisitos e dados de teste, projeto do ambiente e a identificação de qualquer outra infraestrutura ou ferramenta necessária. Então, como eu estou criando o meu caso de teste, eu já consigo dizer ali, olha, para esse caso de teste que eu criei, vamos supor nesse exemplo que eu dei do login, esse caso de teste de login e senha válidas, o que eu preciso para executar esse teste? Um login e uma senha válida. Já existe esse teste? Já existe esse dado? Né? Eu preciso solicitar para alguém, para algum time, para que seja criado um usuário e senha de teste para eu poder executar esse teste no momento correto. Então aqui, e qualquer outro dado nesse sentido, né, se baseie nesse exemplo do login, eu vou levantar aqui nessa etapa de modelagem do teste. Tá? Então, os requisitos de dados de teste, do ambiente, eu tenho o que eu preciso do ambiente. Então, o que eu preciso, né, para executar esse dado, esse teste, é levantado também nesse momento da modelagem do teste. Implementação do teste é a criação ou a aquisição do material de teste necessário para a execução. Então, aqui é onde de fato esse dado que eu levantei lá na etapa anterior, ele vai se transformar em algo real. Né? Eu criei esse dado de teste, seja se for responsabilidade minha ou se eu precisar adquirir esse material de teste, ou seja, solicitar para outra área. Às vezes usam algumas palavras um pouco estranhas assim, né? Mas traduzindo eu preciso, se não for eu que devo criar esse material de teste, esse dado de teste, eu preciso solicitar para alguém. Então, eu preciso adquirir isso, né? Seja uma área externa da empresa, seja uma outra empresa que vai me fornecer, né? Tem algum terceiro trabalhando comigo. Enfim, eu preciso conseguir esses dados de teste. Estou aqui na implementação do teste. Os casos de teste podem ser organizados em procedimentos de teste e geralmente são reunidos em conjuntos. Aqui eu estou detalhando ainda mais. Pode ver que cada parte que a gente vai avançando nessas atividades de teste parece que é um detalhe, detalhando um pouco mais a etapa anterior. Então aqui, procedimentos de teste que são ditos aqui nada mais são do que os passos, né? O passo a passo do teste. Então, enquanto eu defini nas etapas anteriores que eu preciso realizar um caso de teste com login e senha válida, né? Aqui eu vou detalhar o passo a passo. Então, passo a passo é acessar o sistema, na tela de login, inserir no campo login o usuário X e inserir no campo senha X, clicar no botão de entrar. Existem várias formas, tá, de definir esse espaço. Eu estou dando um exemplo aqui de um passo a passo bem detalhado, mas existem diversas formas de você organizar esses procedimentos de teste de acordo com o seu contexto, né, como a gente sempre falou. E existem formas mais simples, mais rápidas de você definir isso, mas enfim, é aqui na implementação do teste que, qualquer que seja o seu contexto, você vai definir esses procedimentos de acordo com
o seu contexto ali, né? Seja mais detalhado ou não, é aqui que você faz essa definição dos procedimentos de teste. E reúne em conjuntos de teste, né? Esses conjuntos são as suítes de teste ali, né? O que é um conjunto de teste. Eu vou reunir, né? Vou agrupar testes de acordo com o objetivo daquele conjunto, né? Então, testes de login, testes de determinada área do sistema, enfim, a gente pode reunir dessa forma para ajudar na hora da execução, eu fazer um conjunto de testes, né? Executar de acordo com determinada área do sistema que eu estou testando. São criados scripts de testes manuais e automatizados, então aqui scripts de testes manuais nada mais são do que o passo a passo, que a gente falou aqui em cima, ou os testes automatizados são criados aqui também. Eu automatizo de fato o meu teste aqui nessa implementação. Procedimentos de teste são priorizados e organizados em um cronograma de execução. Então aqui eu crio um cronograma, né? Uma visão ali da ordem dos testes que eu vou executar, e esses procedimentos eles são priorizados. Então aqui eu vou priorizar. Às vezes eu defini vários casos de teste, mas nem todos eles têm a mesma prioridade. Às vezes algum é mais prioritário de ser executado, e se eu tenho uma restrição de tempo, eu devo executar os de prioridade mais alta primeiro, porque vai que eu preciso ainda cortar mais tempo e eu não executei todos os mais importantes, né? Então a gente prioriza em um cronograma para que você execute os mais importantes primeiro, de acordo com uma ordem lógica ali também, né? Se tem alguma ordem lógica, e a gente vai ver em simulados e mais para frente também, que um teste dependa do outro, né? O ideal é que testes não tenham dependência entre si, mas se isso ocorrer, pode ser que eu tenha que executar um teste de prioridade média antes de executar um de prioridade alta, caso esse de prioridade alta tenha dependência desse de prioridade média. Mas no geral você tem que executar os mais prioritários primeiro, a não ser que tenha alguma dependência nesse sentido, tá? Aqui também na implementação o ambiente de teste é criado e verificado, né, quanto à configuração. Se a configuração dele está correta, esse ambiente ele é de fato criado, né? Na etapa anterior a gente identificou quais são as necessidades que esse ambiente precisa ter, e aqui ele é de fato criado e verificado se a configuração dele está corretinha para eu executar meus testes. E aqui de fato entra a execução do teste, né? É onde eu vou executar mesmo, rodar os testes de acordo com o cronograma que a gente definiu na etapa anterior. Essa execução pode ser manual ou automatizada, ok? Eu posso executar os testes manualmente ou rodar meus scripts automatizados. Testes contínuos ou sessões de testes em pares, então eu posso aplicar várias técnicas aqui também, né? Executar os testes continuamente, que são normalmente utiliza-se de testes automatizados para fazer esses testes contínuos, que todo dia, a cada X horas, enfim, de acordo com o que você definir, você executar esses testes, né, repetidamente. Ou testes em pares, né, você testar juntamente com um desenvolvedor ou testar juntamente com outro testador. Resultados dos atuais testes são comparados com os resultados esperados. Então, se eu tenho um caso de teste definido, ele tem ali escrito qual é o resultado esperado. Então, o que está dizendo aqui é que eu vou olhar para o caso de teste, vou ler e executar ele, e nele vai ter um resultado esperado. Por exemplo, login feito com sucesso depois de ter feito todos aqueles passos. E eu vou comparar o meu resultado, né, meio até que óbvio. Eu executei o teste e vamos supor que deu erro na hora de fazer o login. Eu vou comparar e, o esperado era que o resultado fosse login com sucesso. E o login não aconteceu. Então algo deu errado, encontrei um defeito, tá? Pode ter teste que o resultado esperado dele seja algo negativo. Então, usuário válido com senha inválida, tem que aparecer uma mensagem de erro. Então, na hora de executar o meu teste, se o sistema fizer o login, encontrei um defeito muito crítico, né? Então eu vou comparar o resultado atual com o que é esperado dentro do caso de teste. E esses resultados são registrados, né? E com base neles a gente vai gerar relatórios também para que
esses relatórios alimentem ali o monitoramento e controle, e os stakeholders do projeto fiquem sabendo do que aconteceu, né, para ser tomadas decisões. As anomalias, né, os bugs, os efeitos, são analisados para identificar causas prováveis. Essa análise permite relatar, né, esses bugs com base nas falhas. Então, os bugs encontrados vão ser analisados, as análises de causa raiz vão ser realizadas e, enfim, esses bugs posteriormente vão ser corrigidos, tá? E aqui a gente também analisa, a gente mesmo analisa esses bugs para ver se tem alguma pré-condição, para detalhar bem esse bug, né? Para ver se não é algo errado que a gente fez na hora da configuração do sistema. Enfim, tudo isso é analisado para isolar mesmo aquele defeito e a gente relatar ele da melhor forma possível. E a conclusão do teste, a última fase aqui das atividades, elas ocorrem nos marcos do projeto, ou seja, nos momentos de lançamento, no final das iterações, na conclusão do teste. Então, a cada marco que eu tenho no projeto, eu tenho atividade de conclusão. Aqui, qualquer material de teste que possa ser útil no futuro, ele é identificado e arquivado ou entregue às equipes apropriadas. Hoje, com muitos sistemas que a gente utiliza nas empresas, né, é mais fácil de arquivar os testes. Então, nessa etapa, a gente verifica tudo que foi gerado e arquiva, né? Arquiva como histórico, se no futuro eu precisar revisitar como foi determinada a execução de teste, o que ocorreu naquele ciclo, eu tenho tudo isso arquivado, né? O ambiente de teste é encerrado em um estado acordado, ou seja, eu posso encerrar aquele ambiente de teste depois que o teste foi concluído, né? Aquele ambiente não for mais necessário, ele pode ser encerrado. As atividades de teste são analisadas para identificar lições aprendidas e melhorias futuras. Aqui é algo importantíssimo, né? Como que ocorreu o meu teste? Ocorreu tudo bem, de acordo com o planejado. Eu faço essa análise e identifico. Opa, isso não saiu conforme a gente esperava. Ou isso deu errado no meio do caminho. Ou apareceu isso de forma imprevista. Então, isso tudo é analisado para a gente identificar lições aprendidas para no próximo eu levar isso em consideração, ter alguns planos de ação para que esses problemas, essas lições aprendidas, né, sejam de fato implementadas e menos problemas, eu tenha um planejamento de teste, todas essas atividades de teste ocorram ainda melhor na próxima vez que eu for fazer toda essa sequência novamente. E é gerado um relatório de conclusão do teste e esse relatório é comunicado aos stakeholders. Então aqui eu gero um relatório final que é criado e comunicado aos stakeholders, é enviado a todos os envolvidos no teste com os dados, né? O que aconteceu, quantos bugs eu encontrei, quantos testes eu executei, quantos passaram, quantos falharam, enfim, essa conclusão do teste. Os bugs priorizados também, tantos bugs críticos, tantos bugs de prioridade normal, tantos bugs de prioridade baixa, tudo isso é comunicado aos stakeholders e enviado.